Oi, meu nome é Ana. Eu tenho 61 anos e tô falando aqui da cidade de Passos, interior de Minas Gerais. Hoje eu resolvi abrir meu coração e contar uma história que ficou guardada comigo por muito tempo. Uma história difícil, dolorosa, mas que agora eu sei que precisa ser contada. Se você tá chegando agora aqui no canal, eu já peço de coração, se inscreve, deixe o seu curtir e compartilha esse vídeo com alguém que possa precisar ouvir. Isso ajuda muito a fazer essa mensagem chegar em outras mulheres que talvez ainda estejam em silêncio, vivendo com uma dor parecida com a minha. Enquanto eu conto, quero que você saiba que eu não tô aqui para apontar dedos ou causar escândalo. Eu tô aqui porque depois de 50 anos guardando um segredo que me corroía por dentro, eu entendi que o silêncio nunca me protegeu. Pelo contrário, ele me adoeceu. Eu vivi décadas carregando uma culpa que não era minha, desconfiando de mim mesma, sentindo um peso no peito toda vez que a lembrança daquele pijama amarelo vinha à tona. Foi um processo longo até eu entender que eu não era culpada, que eu era só uma menina tentando sobreviver num mundo que dizia pra gente calar. Antes de começar a minha história, quero te pedir uma coisa. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu quero muito saber até onde minha voz está chegando e, principalmente, quero lembrar que a gente não está sozinha. Se você já viveu algo parecido, se conhece alguém que viveu ou se apenas quer apoiar essa corrente de mulheres que decidiram romper o silêncio, comenta, compartilha, se junta a essa roda. Porque cada vez que uma de nós fala, todas nós ficamos mais fortes. A rede balançava devagar naquela noite quente de dezembro. O ar do interior era grosso, carregado do cheiro de terra molhada e das flores de laranjeira que cresciam atrás da cozinha do sítio. Eu tinha apenas 11 anos, mas me sentia grande o suficiente para dormir sozinha na varanda dos fundos, onde os adultos costumavam descansar depois do almoço. A rede de algodão branco era a minha preferida. E naquela noite, depois de um dia inteiro de brincadeiras com meus primos e banhos de rio, tudo que eu queria era me embalar ali, debaixo das estrelas, com meu pijama amarelo novo, presente da minha avó. Ele tinha pequenas luas e estrelas bordadas à mão e um cheirinho gostoso de sabão em pedra com erva doce. A brisa passava mansa, carregando o som dos grilos e das cigarras, e eu achava bonito aquele silêncio do mato, como se o mundo estivesse me embalando para dormir. O sítio era o lugar mais mágico da minha infância. Cada canto tinha cheiro de lembrança boa. O café feito no coador de pano, a chaleira de ferro no fogão a lenha estalando devagar, tudo ali me fazia sentir segura, amada. Mas o que mais me fazia sentir protegida era o tio João. Ele era o irmão mais velho da minha mãe, o filho primogênito da vovó. Um homem de fala mansa, mãos firmes e sempre com uma resposta para tudo. Todo mundo na família dizia que ele era o exemplo de homem, que tinha um coração bom e um senso de responsabilidade raro de se ver. Ele morava na cidade grande, mas sempre vinha pro sítio nos fins de semana prolongados. E quando chegava, era como se a casa ficasse mais viva. As pessoas escutavam o que ele dizia com atenção. Ele dava conselhos, contava piadas, ajudava o vô com as galinhas e ainda arrumava tempo para brincar de carrinho com os meninos ou fazer um balanço de corda pra gente. Eu gostava dele. Gostava muito. Para mim, ele era quase como um pai. Naquela noite, eu já estava quase dormindo quando ouvi a porta da cozinha se abrir devagar. Não me assustei. Era comum alguém passar pela varanda para pegar água ou ir ao banheiro externo. Os adultos ainda estavam acordados, conversando lá dentro. Fechei os olhos de novo, mas percebi quando os passos se aproximaram da rede. Era uma presença familiar. Sente o cheiro do perfume suave que ele sempre usava, um misto de colônia e madeira. Achei que ele fosse apenas olhar se eu estava coberta. Virei o rosto, ainda sonolenta, e vi a Cilita do tio João se agachar ao meu lado. Achei estranho, mas não fiquei com medo. Sente a mão dele tocar meu ombro e ouve sua voz baixa dizendo: "Tá calor, né, pequena? Não vai pegar um resfriado." Dormindo sem coberta, sorri com os olhos fechados e murmurei um "tô bem" quase imperceptível. Mas ele não saiu.
Sente quando a mão dele desceu do meu ombro até minha barriga. Primeiro, com leveza. Depois, com uma firmeza estranha, que me deixou desconfortável. Abri os olhos, confusa. Ele estava olhando para mim. Sério? Tio, o que tá fazendo? Perguntei, tentando parecer tranquila, mas algo dentro de mim começava a se agitar. Ele sorriu, mas era um sorriso diferente. Um sorriso que não combinava com o homem que todos elogiavam. Não fala nada, minha flor. Isso é só nosso. É um carinho especial, disse ele, e aquela palavra carinho me cortou por dentro. Meu corpo travou. Quis me levantar, mas ele segurou meus braços com uma força que eu nunca tinha sentido antes. A rede balançou bruscamente e eu olhei para dentro da casa, esperando ver alguém, qualquer um. Mas a porta estava fechada e as vozes agora pareciam distantes. Eu tremia, mas não chorava. Estava paralisada. Ele continuou falando, sussurrando no meu ouvido palavras que eu mal compreendia. Dizendo que eu era linda, que só ele me entendia, que ninguém jamais me amaria como ele. Tudo aquilo me causava enjoo. Meu estômago doía, minha cabeça girava. Eu não queria estar ali, naquele corpo, naquele momento. Queria sumir. Quando ele finalmente se afastou, me deu um beijo na testa e disse com voz doce: Lembra, é nosso segredinho, tá? Se você contar, ninguém vai acreditar. E pode ser ruim para sua mãe. Imagina a tristeza dela. Você não quer ver sua mãe triste, quer? Ele me olhou com olhos calmos, mas frios. Frio como a noite que me envolvia, apesar do calor. Fiquei deitada, na rede até o sol nascer. Não consegui voltar a dormir. Cada barulho do mato me fazia pular por dentro. As estrelas já tinham sumido quando decidi levantar, ajeitar o pijama e entrar na casa como se nada tivesse acontecido. Fingi estar com fome, disse bom dia para minha avó e sorri quando ela elogiou meu cabelo. Tio João já estava tomando café, lendo o jornal na cabeceira da mesa. Me olhou e piscou. Aquele gesto, tão simples, tão comum, me fez estremecer. Eu respondi com um bom dia fraco, evitando encarar seus olhos. Sentei à mesa, tomei um gole de café com leite e sente minha garganta travar. A avó perguntou se eu estava bem. Disse que sim. Era mais fácil dizer que sim. Naquele dia, tirei o pijama amarelo e o dobrei devagar. Guardei no fundo da mala, por baixo das roupas, como se esconder o tecido fosse o mesmo que apagar o que ele tinha presenciado. Quando minha mãe perguntou se eu queria voltar pro sítio no fim de semana seguinte, inventei que preferia ficar em casa para estudar. Ela achou estranho, mas não insistiu. E eu, aos 11 anos, descobri que era possível sorrir por fora enquanto se desmoronava por dentro. Nunca mais dormi na rede. Nunca mais me senti segura de verdade. E nunca mais consegui olhar pro pijama amarelo sem lembrar da noite em que tudo mudou. Na manhã seguinte, quando me sentei à mesa da cozinha, com o pijama escondido no fundo da mala e o gosto de ferro ainda preso na boca, senti como se estivesse vivendo uma vida que não era minha. O sol entrava pelas frestas da janela de madeira, dourando a mesa coberta com a toalha de plástico flórido que minha avó usava só nos finais de semana. O cheiro de café forte invadia o ambiente, misturado ao pão de queijo recém-saído do forno a lenha. Os adultos conversavam como se nada tivesse acontecido, riam, comentavam o tempo, os preços do leite, o futebol. Eu estava lá, no meio de todos, invisível na minha dor. Era como se a noite anterior tivesse sido um pesadelo exclusivo meu. Algo tão distante da realidade ao redor que até eu começava a duvidar se tinha acontecido de verdade. E lá estava ele e o tio João, com a camisa listrada, que usava sempre aos domingos, sorrindo como sempre, falando sobre política com meu avô, explicando com aquele tom calmo e seguro como o país precisava de gente honesta, de homens sérios. Meu estômago embrulhou quando ele me lançou um olhar rápido, daqueles que parecem normais para quem vê de fora, mas que me perfurou como uma faca invisível. Ele piscou de leve, como se fosse uma piada entre nós, uma cumplicidade forçada que me fazia querer desaparecer. Naquele instante, percebi que ele não estava com medo. Pelo contrário, estava confortável, seguro, porque sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que ninguém ali acreditaria em mim.
Mais tarde, quando estávamos sozinhos por um breve momento, ele se aproximou com a naturalidade de quem sempre teve permissão para estar em todos os lugares. Eu estava perto do fogão, ajudando minha avó a secar umas panelas, e ele passou por trás de mim, colocou a mão no meu ombro, com a mesma leveza traiçoeira da noite anterior e disse, com voz baixa, "Você foi uma menina muito madura ontem. Fiquei orgulhoso de você." A avó, ao lado, não ouviu nada. Continuava cantarolando uma moda antiga, concentrada na limpeza. Meu corpo congelou. Eu queria gritar, queria empurrar aquela mão, mas fiquei ali, imóvel, com os olhos fixos na pia, de pedra. Ele seguiu andando, pegou um copo de água, como se fosse só mais um domingo em família. E naquele gesto banal, entendi a dimensão da manipulação dele. Ele sabia como se esconder à luz do dia. Sabia como parecer inofensivo. Até admirável, enquanto carregava nas mãos um veneno silencioso aos olhos da família, ele era o homem mais confiável que existia. Era aquele que todos procuravam quando havia problema, aquele que consertava o carro do primo sem cobrar nada, que levava as sobrinhas para tomar sorvete e dizia que menina precisava de atenção e carinho. Minha mãe vivia repetindo que, se um dia ela faltasse, queria que ele cuidasse de mim. Ele era o preferido da minha avó, o orgulho do meu avô, um modelo de homem que todos apontavam para os outros primos seguirem. Eu cresci ouvindo frases como "seu tio João é de ouro", viu? "Sorte a sua ter um homem assim por perto", e eu acreditava. Eu confiava. Até aquela noite, até aquele toque, até aquela voz mansa que dizia ser carinho que na verdade era violência. Foi nesse contraste entre o que diziam dele e o que eu sabia agora, que comecei a sentir o mundo rachar embaixo dos meus pés. Como acreditar em qualquer coisa, se até o exemplo de bondade podia esconder tanto mal? Lembro que, naquela tarde, ele me chamou para andar até o pomar, como costumava fazer com todos os sobrinhos. Eu recusei, inventei que estava com dor de barriga. Ele não insistiu, apenas sorriu e disse, "A gente conversa depois, então." Mas aquilo soou como ameaça. Minha mãe ficou confusa com minha mudança repentina. "Você tá doente, filha?" perguntou, colocando a mão na minha testa. "Tá tão pálida." Eu dei de ombros, encolhi o corpo e disse que só queria ir embora. Ela achou que era birra, cansaço, saudade do meu quarto. Eu não conseguia olhar nos olhos dela sem sentir culpa. Parte de mim achava que eu estava traindo a confiança dela por esconder o que tinha acontecido. Mas a outra parte, a que gritava mais alto, dizia que se eu contasse, tudo ia desmoronar. Ninguém acreditaria. Eu era só uma menina. Ele era o tio João. Na hora de arrumar a mala, voltei a mexer no pijama. Peguei o tecido nas mãos e ele parecia mais pesado. As estrelas, bordadas, pareciam zombar de mim, lembrando que aquele pijama tinha sido o cúmplice de uma noite que eu queria apagar. Dobrei-o com cuidado. Coloquei por baixo das outras roupas, como se assim pudesse esconder a lembrança também. O carro já estava na porta, pronto para voltar para a cidade. Dei um abraço rápido nos meus avós e evitei o olhar do tio. Quando minha mãe me chamou para dar tchau, ele se abaixou e falou no meu ouvido, com aquela voz mansa que agora me dava náusea, "Obrigado por guardar nosso segredo. Você é uma menina especial. Nunca se esqueça disso." Eu me afastei rápido, fingi que estava com pressa. Entrei no carro e fechei os olhos. No caminho de volta, minha mãe falava animada sobre a viagem, sobre como a família estava unida. Eu apenas assentia, mas por dentro, uma parte de mim estava morrendo. Naquela noite, em casa, tomei banho demoradamente, como se pudesse lavar a vergonha, a culpa, um nojo. Mas a água não limpava aquilo que ficou preso sob a pele. Quando deitei na cama, tudo estava diferente. O quarto, que antes era meu refúgio, agora parecia estreito. O silêncio, que antes me acalmava, agora me pressionava. Era como se minha infância tivesse se encerrado naquela varanda. Como se o pijama amarelo tivesse sido o último uniforme de uma fase que não voltaria mais. A partir daquele momento, eu entendi que o mundo era um lugar perigoso, mesmo quando se vestia com a cara de quem mais se ama. Na manhã em que acordei na minha cama,
Já de volta à cidade, tudo parecia igual, mas nada era o mesmo. O cheiro do meu travesseiro, que antes me trazia segurança, agora me dava enjoo. O sol que entrava pela fresta da cortina parecia mais duro, mais direto, como se invadisse o quarto para arrancar de mim algo que eu ainda tentava esconder. Levantei, devagar, como quem reaprende a andar. Fui até o armário e tirei a mala que minha mãe havia deixado no canto. Abri devagar, como se cada zíper fosse uma memória sendo destravada. Lá estavam minhas roupas de brincar, o vestido azul da missa e, no fundo, dobrado de forma quase cerimonial, o pijama amarelo. Eu o encarei por longos segundos, sentindo o peso daquele tecido entre os dedos, e por um instante voltei àquela varanda. Voltei à rede balançando, ao cheiro da madeira úmida, ao toque dele. Sente o corpo arrepiar inteiro e uma ânsia subir pelo peito. Fechei a mala com força, empurrei de volta para o armário e fechei a porta como se aquilo pudesse trancar o passado junto. Mas eu já sabia que não podia. Aquilo tinha entrado em mim. Minha mãe bateu na porta e perguntou se eu queria café. Disse que sim, mas a voz saiu baixa, pastosa, como se eu tivesse passado a noite chorando. E de fato, eu chorei. Chorei sem lágrimas, com os olhos abertos, deitada no escuro, tentando entender o que eu tinha feito de errado. No fundo, uma parte de mim, ainda infantil, se perguntava se eu tinha provocado aquilo. Será que eu sorri demais? Será que aceitei os abraços dele de um jeito errado? Será que, de alguma forma, eu tinha dado permissão? Minha cabeça girava em círculos, tentando encontrar uma resposta, uma lógica, algo que tornasse aquela dor menos absurda. Sentei à mesa e minha mãe, como sempre, colocou o café com leite no copo de alumínio que eu adorava. Ela me olhou com uma expressão preocupada e comentou que eu estava calada demais. Disse: "Tá tudo bem com você, filha? Não tá doente, não?" Eu balancei a cabeça, tentando sorrir, e respondi: "É só sono, mãe. Tô cansada da viagem." Ela assentiu, mas continuou me observando com aquele olhar de mãe que enxerga por dentro, mesmo quando a gente tenta esconder. Naquela semana, evitei tudo o que me lembrava do sítio. Não quis falar com meus primos, ignorei as cartas da minha avó e menti dizendo que estava cheia de tarefas da escola. À noite, demorava para dormir e quando finalmente pegava no sono, o rosto do tio João aparecia no escuro, não com um olhar ameaçador, mas com aquele mesmo sorriso gentil de sempre, e isso me aterrorizava ainda mais. Ele não parecia um monstro nos meus sonhos, parecia exatamente como era na vida real. Educado, confiável, respeitado. E essa contradição me fazia sentir perdida. Eu não conseguia confiar em mais ninguém, nem mesmo em mim. Comecei a evitar toques, até dos meus pais. Quando meu pai me pegou no colo sem aviso, tive um reflexo estranho. Me encolhe e ele ficou sem entender. Perguntou o que tinha acontecido, e eu apenas disse que tinha levado um susto. Eles riram, e eu fingi que ri também, mas por dentro eu gritava com o passar dos dias. Percebi que guardar aquele pijama no armário não era suficiente. Ele ainda me observava de dentro da madeira, me lembrando do que eu precisava esquecer. Então, numa manhã em que minha mãe tinha saído e eu estava sozinha em casa, abri o armário, puxei a mala, tirei o pijama e fui até o quarto dos fundos, onde ficava o baú das roupas antigas. Lá dentro, havia tecidos velhos, roupas de quando eu era bebê, algumas coisas da minha mãe guardadas com cuidado. Enterrei o pijama amarelo ali no meio, entre lembranças que nada sabiam de dor. Fechei o baú, coloquei uma manta por cima e voltei para o meu quarto com a respiração acelerada. Foi como enterrar um segredo, como esconder um crime dentro de um tecido macio. Mas não era só o pijama que eu queria esconder, era a menina que eu fui antes daquilo. Aquela que sorria sem medo, que dormia ao relento, que confiava nos abraços e acreditava quando diziam que o mundo era bom. Essa menina parecia ter morrido naquela noite, e eu, aos 11 anos, tive que aprender a ser outra. Mais calada, mais cuidadosa, menos criança. Lembro que na escola, quando a professora perguntou o que eu queria ser quando crescesse, eu respondi que queria ser invisível. Ela riu, achando que era brincadeira. Mas eu falava sério.
Eu não queria mais ser vista, não queria chamar a atenção. Queria passar pela vida, sem que ninguém mais me tocasse, sem que ninguém me escolhesse. Alguns meses depois, houve outra reunião da família no sítio. Minha mãe se animou, começou a arrumar as coisas e perguntou se eu queria levar minha boneca preferida. Eu respondi de imediato: não quero ir. Ela me olhou surpresa e perguntou por quê. Eu disse que tinha prova, que precisava estudar, que estava enjoada da viagem. Ela insistiu: mas você sempre adorou ir. Não tá com saudade da vovó? Do vô? Dos primos? Eu desviei o olhar e respondi: eu cresci. Mãe, não gosto mais de ficar no mato. Ela tentou argumentar, mas viu que eu estava firme. Então foi sozinha. E eu fiquei em casa com meu pai, que achou que era só fase de adolescente precoce. Mas eu sabia, era medo, era o pavor de cruzar o mesmo caminho, de ver o mesmo sorriso, de ouvir aquela voz de novo dizendo que eu era especial, que era um segredo. Entre nós, na solidão da casa, entre uma tarefa e outra da escola, comecei a escrever. Coloquei num caderno velho algumas frases soltas, desenhos, rabiscos. Era o meu jeito de tentar entender. Escrevi o que sentia, o que pensava. O que não conseguia dizer em voz alta, era como se, no papel, eu pudesse ser verdadeira. Ali, naquele caderno escondido dentro da mochila, comecei a contar a história que ninguém sabia. Comecei a construir uma ponte entre a menina que eu fui e a mulher que um dia, talvez, eu poderia me tornar. Mas por enquanto, eu ainda era só uma criança, tentando sobreviver com um segredo grande demais para caber em qualquer pijama. Por mais pequeno que ele fosse, o tempo passou com uma lentidão estranha, como se cada dia me desafiasse a suportar mais um pouco o peso de um segredo que não queria ser esquecido. Eu fingia normalidade com tanta precisão que às vezes quase acreditava que estava tudo bem. Na escola, tirava boas notas, ajudava os colegas, sorria quando a professora me elogiava. Em casa, obedecia, comia tudo no prato, arrumava meu quarto. Era como se eu vivesse num teatro permanente, onde cada gesto era cuidadosamente ensaiado para manter o papel de filha exemplar, aluna aplicada, menina equilibrada. Mas por dentro, havia uma rachadura, pequena no início, quase imperceptível, mas ela se abria mais a cada lembrança, a cada noite em que o sono se recusava a vir, a cada pesadelo em que eu voltava à rede, com o pijama amarelo, sentindo o cheiro do mato e o toque dele. E o pior de tudo era a solidão que aquilo criava, porque eu tinha a certeza de que ninguém entenderia, ninguém acreditaria. Afinal, como alguém como o tio João, o homem mais respeitado da família, o símbolo de honra e generosidade, poderia ser capaz de algo tão repugnante? Quando minha avó ligava perguntando quando eu voltaria ao sítio, eu inventava desculpas. Dizia que estava gripada, que a escola estava exigindo demais, que tinha um passeio com os colegas. Ela suspirava do outro lado da linha, dizendo que todos estavam com saudades, principalmente o tio João, que vivia perguntando por mim. Ele disse que sentiu sua falta na última vez. Ana, você sempre foi a preferida dele. Essas palavras me deixavam com náuseas. Eu agradecia, fingia emoção, desligava o telefone e me trancava no banheiro, apertando as mãos com tanta força que as unhas marcavam a pele. Não era só raiva, era medo de que, a qualquer momento, tudo aquilo voltasse, de que ele aparecesse, de que alguém descobrisse. E ainda assim, havia dias em que a vontade de contar queimava no meu peito. Eu via minha mãe sorrindo na cozinha, meu pai lendo jornal na varanda, e queria gritar. Ele fez isso comigo, mas a voz não saía, porque junto com a dor vinha a culpa. A sensação de que, se eu contasse, destruiria tudo. A paz da família, o amor da minha mãe pelo irmão, a confiança das pessoas. Eu não queria ser a causa de uma guerra. Então engolia todos os gritos, todas as lágrimas, como se pudesse sufocar a verdade com força de vontade. Aos 13 anos, durante uma aula de ciências, a professora passou um documentário sobre abuso sexual infantil. Era um projeto educativo da escola e até então eu não fazia ideia do que se tratava. As imagens, as entrevistas, os depoimentos, tudo me atingiu como um soco. Sente as mãos suando, a vista embaçando.
A mulher na tela dizia: ele era da família. Era como um pai para mim. E foi aí que meu corpo reagiu. Tive uma tontura forte, me levantei dizendo que estava enjoada, e antes de chegar até a porta da sala, apaguei. Quando acordei na enfermaria, havia 3 pessoas ao meu redor: a coordenadora, a enfermeira e minha professora, todas com expressões preocupadas. Eu disse que era só cansaço, que não tinha comido direito. Elas aceitaram, ainda que com olhos desconfiados. Minha mãe foi me buscar e me abraçou forte, perguntando se estava tudo bem. Eu disse que sim, porque dizer outra coisa exigiria coragem demais. E naquele dia, ao deitar na cama, percebi que meu corpo estava começando a falar por mim. Mesmo quando minha boca continuava em silêncio, meu corpo encontrava maneiras de gritar. Foi também nessa época que comecei a me afastar dos meninos. Antes, eu brincava com eles, ria, corria no recreio. Agora, qualquer aproximação me fazia recuar. Um toque no ombro, um convite para sentar ao lado, uma piada com meu nome, tudo me incomodava. Alguns colegas perceberam e começaram a me chamar de estranha, de fria. Uma vez, um menino disse: "Você é metida? Acha que é melhor que os outros?" E eu respondi com um sorriso amarelo, o mesmo que eu usava para sobreviver. Ninguém sabia que, na verdade, eu só queria ser invisível. Que o simples fato de um garoto se aproximar fazia minha pele arder como se eu estivesse prestes a ser ferida. De novo, eu vivia alerta, hipervigilante. Era como se eu não conseguisse mais desligar um alarme dentro de mim. Eu podia estar sorrindo na frente de todos, mas por dentro estava o tempo todo com medo. Na frente da minha mãe, eu mantinha a personagem. Ela dizia que eu estava mais introspectiva, mais madura, que eu estava virando mocinha. Mas não era isso. Eu estava virando pedra, cada vez mais dura, mais silenciosa, mais isolada. E ninguém percebia, porque eu fazia questão de não deixar transparecer. Porque parte de mim achava que, se um dia eu quebrasse este segredo, ele poderia me destruir. E a outra parte, ainda mais desesperada, achava que talvez nem fosse um segredo tão grave assim. Afinal, ele não me machucou de verdade. Não houve sangue. Não houve grito. Não houve testemunhas. Ele me tocou, me disse coisas. Sim, mas será que isso era abuso mesmo? Ou eu estava exagerando? Essas dúvidas me perseguiam e, ao mesmo tempo, me calavam, porque toda vez que eu quase decidia contar, uma nova pergunta me impedia. E se acharem que eu inventei? E se disserem que é mentira? E se me perguntarem por que esperei tanto? No fundo, eu queria que alguém percebesse, que alguém me olhasse nos olhos e dissesse: "Eu vejo sua dor, pode confiar em mim." Mas isso nunca aconteceu. E então eu segui vivendo, um dia após o outro, aprendendo a sorrir mesmo com o gosto amargo na boca, aprendendo a responder tudo bem, mesmo quando tudo dentro de mim dizia o contrário. E assim, com o passar dos anos, o silêncio foi virando parte de quem eu era, parte da minha identidade. Eu me tornava uma adolescente que guardava um segredo, uma menina com olhos tristes e sorrisos curtos, uma sobrevivente que ainda não sabia que era a vítima. Porque naquele tempo eu não entendia que aquilo que tinha acontecido comigo tinha nome, tinha forma e, acima de tudo, não era culpa minha. Eu apenas seguia, como quem caminha com os pés descalços sobre cacos de vidro, tentando não sangrar demais, tentando não fazer barulho, tentando sobreviver à infância que me foi roubada numa noite quente, dentro de um pijama amarelo, na rede do sítio onde eu jurava estar segura. O tempo não curou. Ele apenas se vestiu de rotina e me ensinou a fingir com mais perfeição. A adolescência passou como uma travessia turbulenta, onde cada etapa parecia me cobrar mais força do que eu achava que tinha. Com o tempo, aprendi a silenciar até os pensamentos. Eu me tornei aquela menina que todos diziam ser madura demais para a idade, responsável, focada, sensata. E eu sorria. Sorria porque entendia que ser invisível exigia um tipo especial de atuação. Os meninos passaram a me notar de outro jeito, com olhares que me davam náusea e comentários que me lembravam que o mundo não era um lugar seguro para meninas. Algumas amigas achavam divertido, diziam que era legal ter atenção.
mas eu fingia rir, enquanto por dentro me encolhia. Não era vaidade o que eu sentia, era pavor. Eu evitava me arrumar, evitava decotes, evitava maquiagem. Eu achava que, quanto mais simples e neutra eu parecesse, mais distante ficaria do perigo. Como se existisse um código invisível que eu podia seguir para não ser escolhida de novo. Aos 17 anos, comecei a trabalhar meio período numa papelaria perto de casa. Era uma forma de fugir do tempo livre, de me ocupar, de manter a cabeça longe das memórias. Lá, eu era eficiente, educada, discreta. Os donos me adoravam. Diziam que eu era de confiança, uma raridade para minha idade. E isso me confortava, de certo modo, porque mostrava que, mesmo com o caos dentro de mim, eu sabia cumprir um papel. Eu era boa em parecer normal. Certa tarde, enquanto eu etiquetava novos cadernos numa prateleira, ouvi uma música que me paralisou. Era uma moda de viola que tocava sempre no sítio e que meu tio cantava assobiando enquanto lavava o carro. Eu derrubei uma caixa, bati o gilho na prateleira e tive que correr até o banheiro para respirar. Tranquei a porta, me olhei no espelho e disse em voz baixa: "Isso já passou, Ana. Isso já faz muitos anos." Mas meu corpo não acreditava. Ele tremia, suava, e meu estômago se contraía como se ainda tivesse 11 anos, de pijama, na rede. Naquela noite, eu tive um dos piores pesadelos da minha vida. Sonhei que estava presa na varanda e que ele entrava, de novo, sorrindo, dizendo que ninguém jamais me ouviria. Acordei com o travesseiro encharcado, encolhida, e com a mesma sensação sufocante de impotência, tentei colocar tudo isso no papel, como fazia desde os 13 anos. Meus cadernos estavam guardados embaixo da cama, todos com capas discretas, como se escondessem receitas ou anotações da escola. Mas quando comecei a escrever, senti raiva. Pela primeira vez, mais do que medo, mais do que vergonha, eu senti raiva. Raiva de não ter dito nada. Raiva de ter sido silenciada com um sorriso. Raiva de ter carregado aquilo por tantos anos como se fosse culpa minha. Escrevi uma carta para ele. Uma carta que nunca enviei. Eu dizia tudo. Dizia que ele era um covarde, que destruiu a minha infância, que me ensinou a desconfiar do amor, a fugir do toque, a desconfiar da ternura. Eu dizia que ele não era bom, que ele enganou a todos, que cada palavra mansa dele era uma armadilha. E dizia que, um dia, ele veria o que havia feito, que um dia eu deixaria de sentir medo. Mas esse um dia ainda parecia distante. Eu me formei, comecei a faculdade de letras e fui morar em uma república com outras meninas. A distância da minha família me deu algum alívio. Eu podia respirar sem correr o risco de ouvir seu nome, sem ter que inventar desculpas para não visitar o sítio. Na república, criei novas versões de mim mesma. Dizia que minha família era pequena, que eu tinha crescido na cidade, que não gostava de campo. Eu moldava minha história para que ninguém fizesse perguntas demais. E assim, sobrevivia. Uma noite, uma colega trouxe uma revista com uma reportagem sobre violência sexual intrafamiliar. Era uma edição especial, com o rosto de uma mulher na capa, olhos fixos, fortes, e a frase "meu agressor era da família". Ela comentou que achava absurdo como isso acontecia tanto, e me olhou dizendo: "Você acredita nisso? Que alguém da própria família seria capaz de algo assim?" Eu sorri, baixei os olhos e disse: "Acredito. Mais do que você imagina." Ela achou que era uma resposta genérica. Eu sabia que era um grito disfarçado. Foi nessa fase que eu ouvi, pela primeira vez, alguém dizer em voz alta algo que ecoava dentro de mim havia anos. Uma professora, durante uma aula sobre literatura feminina, comentou sobre silêncios impostos e como o corpo da mulher era território de disputa desde a infância. Ela disse: "Quando a infância é violada, a mulher que cresce precisa cavar dentro de si um espaço onde consiga existir sem se dissolver na dor." Aquela frase me acertou como uma flecha. Era isso. Eu vinha cavando esse espaço há anos, tentando existir, tentando não desmoronar. Naquela noite, voltei para casa e reli todos os meus cadernos, todas as cartas que escrevi e nunca enviei, e percebi que, mesmo sem saber, eu vinha tentando deixar pistas de mim para mim mesma.
como se dissesse: ainda estou aqui, ainda sou sua. Você vai voltar. Mas o pijama ainda estava guardado, no fundo do baú, na casa dos meus pais, trancado com todas as outras lembranças que eu evitava. E embora eu tivesse crescido, estudado, mudado de cidade, aquela peça ainda me prendia. Era como se ele tivesse congelado minha infância ali dentro. Uma noite, sonhei que estava no sítio, mas agora eu era adulta e caminhava em direção à varanda. A rede estava vazia, o pijama dobrado sobre ela. E eu o olhava com nojo, com medo, mas também com pena. Pena da menina que o vestiu achando que estava segura. Acordei suando, mas com um sentimento diferente. Pela primeira vez, eu quis voltar ao sítio, não para reviver a dor, mas para encarar o fantasma. Não para calar, mas para, talvez, começar a lembrar com outros olhos. Entendi que o tempo não cura por si só, mas ele dá fôlego, dá brechas, dá espaços onde a gente pode se reconstruir, mesmo que aos pedaços. Eu ainda não sabia como, nem quando, nem com quem, mas algo dentro de mim começava a se movimentar, como se a menina da rede, finalmente, começasse a levantar. Aos 60 anos, eu já não corria tanto do passado quanto antes. Havia aprendido a conviver com ele, como se fosse uma sombra que caminha ao lado, muda, mas sempre presente. Me tornei avó, algo que nunca imaginei que me traria tanta emoção e, ao mesmo tempo, tanto medo. Lara, minha neta, era uma menina de 11 anos, exatamente a idade que eu tinha naquela noite, e isso me fazia olhar para ela com um misto de amor incondicional e urgência silenciosa. Ela era leve, livre, inocente, de um jeito que me comovia profundamente, às vezes, só de vê-la deitada no sofá da sala, de pijama, assistindo o desenho, eu sentia uma vontade desesperada de protegê-la de tudo, até mesmo de coisas que ela não sabia que existiam. Mas eu sabia. Eu sabia exatamente o que existia, à espreita, dentro das casas, entre parentes, por trás de abraços falsamente afetuosos. E por isso, comecei a observar demais, cuidar demais, controlar demais. Minha filha dizia rindo: "Mãe, você exagera. Ela está bem." E eu fingia concordar, mas por dentro tremia, porque o que me aconteceu não tinha sinais evidentes. Não houve grito, não houve sangue. Houve silêncio, e o silêncio, eu aprendi, pode matar mais devagar do que uma faca, mas mata com a mesma crueldade. Numa manhã qualquer, enquanto arrumava o armário do fundo, aquele onde guardávamos roupas antigas, tecidos esquecidos, brinquedos velhos da infância da minha filha, encontrei uma caixa de papelão com a etiqueta amarelada, onde se lia lembranças. Abri sem pressa, achando que encontraria roupas de bebê, fotos antigas, talvez alguma boneca antiga da minha filha. Mas logo no fundo, embrulhado em papel fino e quase transparente, estava ele. O pijama amarelo. O mesmo. As mesmas estrelinhas bordadas. O mesmo tom desbotado, que o tempo não conseguiu apagar. Por um instante, parei de respirar. Segurei aquele tecido com as mãos trêmulas, e quando o cheiro do passado me atingiu, tudo ao meu redor desapareceu. O chão pareceu sumir. Eu estava, de novo naquela varanda, deitada, ouvindo passos. Sente a mesma sensação de paralisia, o mesmo gosto seco na boca, o mesmo terror infantil. A caixa caiu das minhas mãos e o pijama escorregou para o chão, manso, leve, como se não soubesse do peso que carregava. Me sentei no chão da lavanderia, abracei os joelhos e chorei. Chorei com uma força que há muito tempo eu não me permitia. Não era só por mim. Era por Lara. Era por todas as meninas que dormem confiando no mundo e acordam diferentes, feridas, caladas. Lara me encontrou pouco depois, ainda sentada no chão, os olhos vermelhos. Ela se aproximou devagar, com a doçura que só uma criança tem, e perguntou: "Vovó, o que foi?" Eu olhei para ela, tão pura, tão limpa de qualquer dor, e quis mentir. Quis dizer que era só saudade, ou alguma lembrança feliz. Mas alguma coisa em mim, talvez o olhar dela, talvez minha própria exaustão de silenciar por tanto tempo, me fez responder com um nó na garganta. É que esse pijama era meu. E ele me lembra de uma coisa muito triste. Ela me abraçou, em silêncio, e ficou ali,
comigo, e naquele gesto simples, percebi que talvez fosse hora de contar. Não para ela, ainda não, mas para alguém. Para mim, para o mundo. Porque eu estava cansada de carregar esse fardo como se fosse culpa. Porque eu precisava, finalmente, abrir a janela daquele quarto fechado onde minha infância ficou presa por 5 décadas. No mesmo dia, liguei para uma amiga antiga da igreja. Neide era uma mulher doce, mas firme, que coordenava um grupo de mulheres da terceira idade. Ela sempre me dizia: quando a gente passa dos 50, a vida começa de novo. Mas só se a gente deixar. Expliquei, com a voz hesitante, que eu queria conversar. Disse apenas que era algo do passado, algo antigo, mas que ainda doía. Ela me convidou para ir à reunião do grupo no sábado seguinte. Você não precisa dizer nada se não quiser. Só ouve. Só sente, ela me disse. E eu fui. Entrei na pequena sala dos fundos da igreja com o coração apertado. Havia cerca de 10 mulheres ali, todas acima dos 50, todas com olhares gentes e uma energia de acolhimento que eu não sabia que existia. Sentamos em círculo, tomamos chá, comemos bolachas de nata e cada uma começou a compartilhar histórias da vida, histórias de perdas, de recomeços, de dores antigas. E então, como se não houvesse mais como segurar, eu falei. A voz saiu trêmula no início, mas não parou. Contei. Contei tudo. A rede, o pijama, os passos, o toque, a voz dele. Contei da culpa, do medo, dos anos em silêncio. E quando terminei, nenhuma delas falou nada. Apenas vieram até mim e me abraçaram, uma por uma. Algumas choravam, outras seguravam minhas mãos com força. E foi ali, naquele momento, que eu entendi que eu não estava sozinha. Depois do encontro, Neide me levou até o portão e disse algo que ficou gravado em mim como se tivesse sido escrito a ferro. Você não é a menina daquela rede. Você é a mulher que sobreviveu a ela. E agora, você tem o direito de escolher o que fazer com essa história. Voltei para casa sentindo algo novo. Não era leveza ainda, mas era o começo dela. Naquela noite, ao colocar Lara para dormir, ela me pediu que contasse uma história inventada. Sentei na beira da cama, olhei para ela e disse: essa história é sobre uma menina corajosa. Uma menina que passou por uma coisa muito difícil, mas que aprendeu a transformar dor em força. E enquanto eu contava, percebi que estava falando de mim, mas também estava falando da mulher que eu queria ser. E talvez, finalmente, estivesse começando a me tornar naquela madrugada. Fui até o fundo da casa, abri novamente a caixa onde o pijama estava. Olhei para ele com outros olhos. Não mais como uma prisão, mas como uma lembrança viva da menina que resistiu. Não que a dor tivesse sumido, mas ela agora era uma parte de mim que eu não precisava esconder. E pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de costurar algo novo. Algo que nascesse do mesmo tecido, mas que tivesse outro sentido. Porque eu merecia essa transformação. Porque eu merecia, enfim, recomeçar. Na semana seguinte ao encontro na igreja, algo dentro de mim parecia ter se deslocado, como se uma engrenagem antiga, enferrujada, tivesse finalmente voltado a girar. Eu ainda carregava a dor, claro, ela não. Some com um abraço ou uma conversa. Mas havia ali, agora, uma clareza nova, um impulso, um fio de coragem puxando o outro. Eu não conseguia mais suportar a ideia de calar. Era como se as palavras estivessem presas na minha garganta há décadas, latejando, esperando o momento certo para vir à tona. E esse momento, eu sentia, tinha chegado. Na segunda-feira, liguei novamente para Neide e pedi para falar com ela em particular. Nos encontramos na pequena sala dos fundos da igreja, onde o cheiro de café coado e madeira encerada me trazia um tipo estranho de paz. Sentei diante dela, olhei nos olhos daquela mulher de rugas firmes e expressão serena, e disse: eu não posso mais viver com isso só para mim. Preciso fazer alguma coisa com essa história. Preciso transformar essa dor em alguma coisa útil. Preciso falar, em voz alta, para mais gente. Não por vingança, mas para me libertar. Ela me ouviu com atenção, como sempre fazia, e depois de um tempo em silêncio, segurou minha mão e falou com firmeza. Então você precisa contar.
mas do seu jeito, no seu tempo. Você já começou, Ana, agora é só continuar. Aquelas palavras ecoaram em mim o resto do dia. E naquela noite, sentei na mesa da cozinha com uma folha em branco, o mesmo medo de sempre nas mãos, mas também uma nova esperança. Escrevi e reescrevi as primeiras frases dezenas de vezes. Apaguei, chorei, tremi. Até que, por fim, elas vieram. Eu me chamo Ana, tenho 60 anos e quero contar uma coisa que calei por quase 50. E assim, continuei escrevendo. Não como quem confessa, mas como quem rompe algemas. Contei a história da menina, de pijama amarelo, da rede na varanda, da voz mansa que escondia um predador. Contei dos silêncios, da culpa, das noites em claro, dos anos fingindo que estava tudo bem. E ao final, escrevi. Eu não tenho vergonha. Eu sobrevivi. E hoje, estou aqui. Porque meu silêncio não me protegeu. Mas talvez minha fala possa proteger alguém. No dia seguinte, levei o texto impresso para a igreja. Mostrei a Neide, que leu com calma, em silêncio, e quando terminou, tinha lágrimas nos olhos. Ana, ela disse, isso precisa ser ouvido. Essa história tem força, tem verdade e tem amor. Você escreveu com o coração de quem quer curar, não ferir. E é por isso que ela vai tocar outras mulheres. Ela me sugeriu que eu gravasse um vídeo simples, sou eu, sentada, lendo minha história. Nada de produção, nada de cenário ensaiado. Só verdade. Confesso que hesitei. A ideia de expor minha face, minha voz, minha dor, me causava um frio na espinha. Mas havia algo maior do que o medo ali. Um desejo de libertação, não apenas pessoal, mas coletiva. Eu sabia que não era a única. Sabia que muitas outras mulheres viviam escondidas atrás de silêncios pesados como o meu. Se minha história pudesse tocar ao menos uma delas, já teria valido. Na tarde de sábado, Neide trouxe uma câmera simples, dessas que se usa em reuniões da igreja. Montamos tudo na salinha dos fundos e eu me sentei em frente ao aparelho com o papel nas mãos. Respirei fundo, olhei direto para a lente e disse: essa é a história que eu calei por 50 anos. Minha voz tremia, mas eu não parei. Li cada linha. Com pausas, com emoção, com a verdade de quem sobreviveu. Não houve drama forçado, só realidade. Ao final, levantei o rosto e disse: se isso já aconteceu com você, saiba que você não está sozinha. E se você nunca falou, ainda pode falar, ainda pode se libertar. Neide desligou a câmera em silêncio, se aproximou e me abraçou com força. Você não faz ideia do quanto isso é importante, Ana, ela sussurrou. E eu, pela primeira vez, senti que algo dentro de mim tinha mudado de lugar. Era como se uma corrente tivesse sido quebrada. Subimos o vídeo em uma página simples da internet, ligada aos projetos sociais da paróquia. Em menos de uma semana, o vídeo já havia sido compartilhado em vários grupos de WhatsApp da comunidade. Algumas pessoas comentavam com carinho, outras em silêncio, apenas com emojis ou frases, como força e obrigada por falar. Mas o mais marcante foram as mensagens privadas. Mulheres que eu conhecia há anos, algumas com quem eu havia crescido, outras que frequentavam a mesma missa aos domingos. Todas dizendo, em palavras diferentes, a mesma coisa. Aconteceu comigo. Também de eu li cada uma com um misto de dor e alívio. Dor por saber que a tragédia era maior do que eu imaginava. E alívio por finalmente ter rompido o isolamento que o abuso me impôs. Nós estávamos, enfim, nos encontrando, nos reconhecendo na dor e talvez começando a construir um caminho de cura. Minha filha, ao ver o vídeo, me ligou em prantos. Disse que não fazia ideia, que se sentia culpada por nunca ter percebido. Mãe, como você conseguiu viver com isso esse tempo todo? E eu respondi: filha, eu sobrevivi. Mas agora eu quero viver. Quero ser inteira. Quero que você e a Lara saibam quem eu realmente sou. Ela prometeu me apoiar. E no domingo seguinte, apareceu com Lara no grupo da igreja, me dando o abraço mais apertado da minha vida. Ali, de mãos dadas com minha filha e minha neta, percebi que o ciclo começava a se romper. Eu não tinha mais medo, nem do passado, nem da vergonha, nem da rejeição.
Ele havia falado. E ao falar, reencontrei minha voz, reencontrei meu nome. E pela primeira vez em muitos anos, senti orgulho de mim. Não por ser perfeita, mas por ter sobrevivido em silêncio e, ainda assim, ter escolhido a verdade quando tive a chance. Porque ser ouvida, depois de tanto tempo calada, é mais do que libertador. É um ato de amor. Comigo e com todas as que ainda não conseguiram dizer. Aconteceu comigo também, quando acordei naquela segunda-feira, 3 dias após o vídeo ter sido publicado. Meu celular já vibrava sem parar. Mensagens chegavam de todos os cantos. Números conhecidos, desconhecidos, pessoas que eu não via há décadas, amigas da juventude, mães de antigas colegas da minha filha. Abri cada uma com o coração acelerado, sem saber o que esperar. A primeira, de uma mulher que eu conhecia apenas de vista, dizia: Ana, seu vídeo me salvo. Eu pensei que era a única. Você me deu coragem. A segunda, mais direta, chorei ouvindo sua história. Passei por algo parecido. Obrigada por dar voz a tantas de nós. Uma terceira mensagem, furta, apenas com 3 palavras. Você me representou. E então, outras tantas. Histórias se desdobravam nos meus olhos, como se meu depoimento tivesse destrancado a dor coletiva de uma geração. Havia mulheres de todas as idades, algumas que escreviam pela primeira vez sobre o que tinham vivido, outras que diziam ter tentado contar e sido silenciadas. E conforme eu lia cada uma daquelas mensagens, algo crescia dentro de mim. Não era orgulho, era uma mistura de tristeza e força. Tristeza por saber que tantas de nós vivemos em silêncio, e força por perceber que minha história, enfim, tinha atravessado as paredes da vergonha e chegado onde precisava. No final do dia, recebi uma ligação inesperada. Era Sandra, uma prima de 2º grau que eu mal via desde os nossos 20 e poucos anos. Ela estava chorando. Sua voz trêmula do outro lado da linha me pegou de surpresa. Ana, eu não sei como te dizer isso, mas eu também fui tocada por ele. Quando eu era pequena, tinha 8 anos. Achei que fosse loucura minha, esqueci, enterrei. Mas quando ouvi seu vídeo, tudo voltou. Tudo. Eu fechei os olhos e senti as pernas amolecerem. Sentei no sofá, com o telefone pressionado contra o rosto e, por alguns segundos, não disse nada. Apenas respirei fundo, tentando manter o controle. Então falei com calma. Você não está sozinha, Sandra. Agora a gente sabe. Agora ele não pode mais se esconder. Ela chorou ainda mais e prometeu me encontrar na semana seguinte para conversar. Desliguei o telefone e encarei a parede da sala, como quem observa um mundo novo se abrindo à força, pelas rachaduras do silêncio. Ele não tinha feito aquilo só comigo. E, como eu já começava a temer, provavelmente não tinha parado ali. Na terça-feira, alguém compartilhou o vídeo em um grupo grande da cidade, desses que reúnem desde donas de casa a líderes religiosos, comerciantes e políticos locais. Foi então que as coisas ganharam outra proporção. Fui reconhecida no mercado por uma mulher que se aproximou devagar e disse: Você é a Ana, né? Do vídeo. Eu só queria te dar um abraço. E ela me abraçou ali mesmo, entre as prateleiras de arroz e feijão, sem me perguntar detalhes, sem sensacionalismo, só com ternura. Mas nem todos os olhares eram gentes. Em outra ocasião, enquanto esperava o ônibus, um senhor passou ao meu lado e murmurou algo como: Depois de tanto tempo, vem inventar essas coisas. Eu não respondi. Apenas respirei fundo e continuei ali, firme, sentindo a força da escolha que eu tinha feito. Porque falar exige coragem, sim, mas continuar falando depois que os julgamentos começam a aparecer. Isso exige algo ainda mais profundo, uma fidelidade a si mesma que ninguém pode tirar. Na quarta-feira à noite, fui chamada para uma roda de conversa organizada por um coletivo de mulheres do bairro. Era um grupo pequeno, mas muito ativo. Me pediram para contar minha história ao vivo, em um encontro com outras mulheres que estavam começando a quebrar o silêncio. Aceitei com o coração disparado. Entrei na sala modesta, com cadeiras de plástico em círculo e um bule de chá sobre a mesa. Olhei para aquelas mulheres, rostos de todas as idades, e comecei a falar. Não usei papel, não li o texto do vídeo.
Falei com a voz da Ana adulta, que olhava para trás com compaixão pela menina que um dia fui. Falei sobre a rede, sobre o pijama, sobre o medo. Falei sobre a sensação de ser desacreditada antes mesmo de contar. E, pela primeira vez, contei em voz alta sobre o momento em que percebi que aquele carinho, aquele toque, não era um erro, não era confuso, era abuso. Foi naquele instante que uma mulher mais velha, de cabelo branco e olhos fundos, levantou a mão e disse: "Ele também fez isso comigo. Eu tinha 9. O silêncio caiu sobre a sala como um manto pesado. Depois, outra mulher murmurou: "Comigo foi o avô." Outra: "No meu caso, o vizinho." Mas eu também nunca contei. E ali, naquele pequeno grupo, a verdade se espalhou como uma chama que não queimava, mas aquecia naquela noite. Voltei para casa com as mãos trêmulas e os olhos ardendo. Sentei no sofá, sozinha, e pensei no tio João. Pensei no rosto dele, nos olhos calmos, na voz mansa que sempre soou tão convincente. Pensei em como ele ainda era, até poucos dias atrás, um homem admirado, ativo na comunidade, presente em reuniões de família. Mas agora, depois do vídeo, ele estava exposto. Não juridicamente, ainda, mas moralmente, publicamente. Sua imagem, construída com tanto cuidado, começava a ruir, e isso me trouxe uma sensação estranha. Não era vingança, era justiça. Era como se eu tivesse recuperado algo que me foi tirado há muito tempo, o direito de dizer a verdade. Dias depois, fui procurada por uma assistente social da cidade. Ela tinha assistido ao vídeo e queria me convidar para participar de um programa de escuta para mulheres acima de 50 que haviam sofrido abuso e nunca falaram. Aceitei de imediato. Sabia que ainda não era o fim da minha história. Sabia que havia mais a ser feito. Mas naquele instante, naquele convite, havia uma confirmação de que eu estava no caminho certo. E foi aí que eu compreendi de verdade. Minha história não era mais só minha. Ela tinha se tornado uma semente, uma voz entre muitas, um fio que puxava outros e que, juntos, formavam um tecido forte o bastante para cobrir nossas feridas e proteger as próximas gerações. Ao olhar para Lara dormindo no quarto, com sua inocência intacta, percebi que parte do que eu estava fazendo era por ela, para que ela crescesse num mundo onde mulheres falam, onde meninas sabem que sua voz importa. E naquele instante, mais do que sobrevivente, mais do que avó, mais do que mulher ferida, eu me senti viva, verdadeiramente viva, pela primeira vez. Em muitos anos, quando o vídeo começou a circular fora dos círculos íntimos e pequenos grupos da cidade, eu soube que algo maior estava por vir. Já não eram apenas as mensagens silenciosas, os abraços no mercado ou os olhares que buscavam dizer "eu sei". A história havia rompido a barreira do sussurro e tomado as ruas, os corredores da igreja, os grupos de família. Em pouco tempo, a notícia chegou até ele. Tio João, o homem de voz mansa, que todos respeitavam, o bom conselheiro dos almoços de domingo, o que sempre falava com doçura, até mesmo quando estava repreendendo. Ele soube, e sua reação não foi surpresa. Para mim, recebi uma ligação de uma prima em comum dizendo que ele estava arrasado com a injustiça que eu tinha cometido, que andava dizendo para quem quisesse ouvir que tudo aquilo era mentira, que eu estava passando por algum desequilíbrio, que devia estar com a mente abalada pela menopausa. Sim, essas foram as palavras exatas. Eu ouvi aquilo e respirei fundo, sentada na varanda da minha casa, observando Lara brincar com uma boneca. Naquele momento, eu compreendi com clareza uma verdade simples e amarga. Agressores nunca se sentem culpados. Eles se sentem ameaçados. A notícia se espalhou ainda, mais rápido depois disso. Em pouco tempo, o nome dele foi sussurrado nas missas, comentado nos salões de beleza, discutido nas filas da padaria. Parte da comunidade ficou ao meu lado, me mandando mensagens, palavras de incentivo, até oferendo ajuda para que eu o denunciasse, formalmente. Mas outra parte recuou, e não com neutralidade. Eu vi gente que me conhecia desde menina atravessar a rua para não me cumprimentar.
Vi comentários no Facebook dizendo que era muito fácil acusar alguém depois de tanto tempo, sem provas. Vi uma vizinha me lançar um olhar de desprezo e cochichar algo no ouvido da filha. Vi o silêncio constrangido de antigos amigos da família, que claramente não queriam tomar partido. E mesmo com tudo isso, mesmo com a solidão que aquilo provocava, eu me mantinha de pé, porque eu sabia que o preço da verdade era alto, mas o da omissão era ainda maior. Eu já havia passado uma vida inteira em silêncio. Não ia voltar atrás agora que, finalmente, minha voz estava encontrando eco. Foi nesse turbilhão que recebi uma carta, escrita à mão, com letra firme, sem remetente, mas com conteúdo claro. Era de outra mulher. Ela dizia que havia sido abusada pelo tio João aos 12 anos, durante uma festa de família. Descrevia o local, a situação, as palavras. Eu conhecia aquele espaço. A cena que ela narrava era diferente da minha, mas o padrão, o método, o discurso, tudo era assustadoramente igual. Ela finalizava dizendo que nunca contou a ninguém, que achava que era culpa dela, mas que ao me ouvir, finalmente entendeu que não estava sozinha. Fiquei olhando para aquela folha, como se fosse uma relíquia. Não porque me trazia alegria, não havia nenhuma alegria ali, mas porque me dava algo que eu nem sabia que precisava tanto: validação. Aquela mulher, sem saber, me ajudava a lembrar que a verdade sempre encontra forma, mesmo que leve anos, mesmo que venha aos pedaços. Alguns dias depois, recebi outra ligação. Dessa vez, era o padre da paróquia, um homem gentil com quem eu nunca tive muita intimidade, mas que sempre foi respeitoso. Ele disse que gostaria de conversar comigo pessoalmente. Aceitei o convite com uma mistura de receio e curiosidade. Sentamos na sala da casa paroquial e ele, com olhos sinceros, me disse: Ana, eu ouvi seu depoimento. Escutei com atenção e conversei com algumas pessoas. Há outras histórias, outras mulheres. Eu não posso fingir que nada está acontecendo, mas também preciso de prudência. Eu respirei fundo, esperando o julgamento, a dúvida, mas ele continuou: Você teve coragem, muita coragem, e isso está sacudindo estruturas. A igreja não vai se posicionar oficialmente por enquanto, mas saiba que você tem meu apoio pessoal e que se precisar de ajuda, estou aqui. Aquelas palavras, ditas com calma, foram mais importantes do que ele imaginava. Porque, naquele momento, eu estava precisando apenas disso, de um gesto de humanidade. No entanto, o mais difícil ainda estava por vir. Minha mãe. Ela ainda não tinha se pronunciado sobre o vídeo. Havia assistido, eu sabia, porque uma prima me contou que ela chorou muito depois de ver. Mas não me ligou. Não mandou mensagem. O silêncio dela doía mais do que os comentários cruéis de estranhos. Até que, num fim de tarde, ela apareceu na minha porta. Estava com o rosto abatido, os cabelos presos num coque apressado, como fazia quando estava nervosa. Entrou sem dizer nada, sentou-se à mesa da cozinha e ficou olhando para as mãos. Eu servi café, sentei de frente para ela e esperei. Após longos minutos, ela finalmente falou. Eu não sabia, juro que não sabia. E eu me sinto tão cega, tão culpada. Minha garganta apertou, mas segurei. Ela continuou. Ele sempre foi o meu irmão preferido. Eu confiava nele. E agora eu olho para trás e fico tentando entender. Se houve sinais, se eu perdi alguma coisa. Eu segurei sua mão e disse com a voz embargada: Mãe, não se culpa. Ele não deixou pistas. Ele sabia como se esconder, e eu também escondi. Porque tinha medo, porque achava que você não ia acreditar. Ela começou a chorar, de forma contida, como quem não quer se permitir desabar. Mas eu acredito, ela disse. Eu acredito em você. E me dói pensar que eu não estive lá quando você mais precisou. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, eu chorei com ela. Não pela dor, mas por sentir, enfim, o amor. Naquela noite, algo dentro de mim se assentou. Não era paz. Paz ainda era uma palavra distante, mas era firmeza. Era como se, finalmente, as peças estivessem encontrando lugar. Minha história agora era pública, debatida, confrontada. Havia quem duvidasse, quem me acusasse, quem preferisse o silêncio.
mas também havia quem me ouvisse, quem me acolhesse, quem dissesse: "Você me deu voz." E isso, para mim, já era o suficiente. Porque eu sabia que ele nunca ia admitir. Eu sabia que ele passaria o resto da vida tentando proteger sua imagem. Mas eu também sabia que sua máscara havia começado a ruir e que, mesmo que ninguém o levasse a julgamento, a verdade já estava solta e não havia mais como recolhê-la. E isso, no fim das contas, era o que mais importava. A verdade, enfim, estava viva. E eu também. Na manhã em que decidi abrir o baú antigo e tirar o pijama amarelo do fundo, o sol entrava tímido pela janela da sala, refletindo uma luz dourada nas cortinas brancas. O silêncio da casa naquela hora me parecia sagrado, como se o tempo estivesse suspenso, aguardando algo importante acontecer. Abri o baú com as mãos firmes, sem hesitar, como quem já não teme o que está por vir. O pijama estava ali, do mesmo jeito que eu o havia guardado tantos anos atrás. Desbotado, mas inteiro, o tecido parecia mais fino, mais frágil, ou talvez fosse o que estivesse mais sensível. Toquei as estrelinhas bordadas com a ponta dos dedos, como se pedisse permissão à menina que eu fui para fazer o que estava prestes a fazer. E então, peguei a peça, dobrei com cuidado e levei até a mesa de costura. Era a hora de transformá-lo. Não que o tecido fosse mágico, mas havia algo de simbólico naquele gesto. Eu precisava que aquele pijama, que um dia foi testemunha do meu medo, agora testemunhasse a minha coragem. Não queria apagá-lo da minha história, queria ressignificá-lo. E foi isso que fiz. Enquanto alinhavava as primeiras costuras, pensei na Lara, em como ela vinha me observando com mais atenção nos últimos dias. Depois da conversa com minha filha, deixamos as portas abertas para que a neta soubesse, aos poucos, o que precisava saber, com linguagem própria para sua idade. Claro, mas sem mentiras, sem omissões. Um dia, ao me ver costurando, Lara se aproximou devagar, como quem sente que ali existe algo solene. Olhou para o tecido e perguntou: "Esse pijama era seu, né, vovó?" Eu sorri, olhei nos olhos dela e respondi: "Era sim, meu amor." "E agora? Ele vai virar outra coisa?" Ela franziu a testa, curiosa. "Por quê?" Respirei fundo, acariciei seus cabelos e disse: "Porque algumas coisas a gente não precisa esquecer. A gente pode transformar." Ela não perguntou mais nada. Apenas me abraçou, daquele jeito manso que só crianças sabem fazer. E naquele abraço, entendi que eu não precisava poupá-la da dor do mundo, mas sim ensiná-la a enfrentá-lo com verdade e ternura. E isso começa quando mostramos a elas que não se deve calar o que machuca. Terminei a costura em 2 dias. Cortei o tecido com cuidado, costurei à mão e fiz uma almofada pequena, com as estrelinhas bordadas posicionadas. No centro, no verso, bordado em pontos simples, escrevi com linha azul: "Para Lara, que réu da minha força e não o meu silêncio." Quando entreguei a almofada a ela, disse apenas: "Isso é um presente da vovó." Ele carrega uma história. Uma história difícil, mas que termina bem. Ela apertou o objeto contra o peito e respondeu com a inocência que só os puros têm: "Então eu vou cuidar dele, igual cuido da minha boneca." E naquele momento, sem entender tudo, ela entendeu o mais importante, que aquilo importava, que sua avó tinha enfrentado um dragão e que havia vencido. Com o passar das semanas, minha história foi ganhando novos contornos. Fui chamada para conversar em escolas, em encontros de mulheres, até em uma rádio local. A princípio, achei que não daria conta, que recontar a dor tantas vezes me faria sangrar novamente. Mas o que eu descobri foi o contrário. Cada vez que eu contava, era como se a ferida deixasse de ser aberta e virasse cicatriz. Eu via nos olhos das outras mulheres algo que conhecia bem: o medo, a culpa, a solidão. E dizia a elas, olhando nos olhos: "Não importa quanto tempo passou, sua história ainda é sua. Sua voz ainda importa." Algumas choravam, outras apenas baizavam a cabeça. Mas todas, sem exceção, ouviam. E era nisso que eu me firmava. Na escuta, no eco que agora minha voz encontrava. Um dia, numa dessas rodas, uma jovem de 20 e poucos anos veio até mim e disse: "Você me fez ter coragem de contar para minha mãe."
Eu achava que ia carregar isso para sempre. E naquele instante, eu soube que a menina da rede, de pijama amarelo, tinha finalmente encontrado sentido. Ela não viveu aquilo em vão. A dor que ela suportou, o silêncio que ela atravessou, agora estavam salvando outras meninas. E eu, que passei tantos anos tentando apagar essa parte da minha história, agora a carregava como uma medalha. Não de vitimismo, mas de sobrevivência, de reconstrução. Porque sim, a gente quebra, mas a gente também se refaz, parte por parte, palavra por palavra. Tio João ainda vive na mesma cidade. Nunca me procurou, nunca pediu perdão. Soube por outros que ele continua negando tudo, dizendo que sou desequilibrada, que inventei uma narrativa para chamar a atenção. Ouço essas coisas com um misto de desprezo e pena. Porque ele, sim, é o verdadeiro prisioneiro. Ele vive aprisionado na mentira que construiu. Precisa sustentá-la todos os dias. Precisa olhar nos olhos da própria família e fingir. Eu respiro. Eu durmo. Eu ando de cabeça erguida. Porque agora, quando me perguntam quem sou, não respondo mais com hesitação. Eu digo, sou Ana. Sou avó, sou mulher e sou uma sobrevivente. E não me envergonho disso. Porque a vergonha não é minha. Nunca foi. E agora, finalmente, eu entendo isso. Hoje, quando olho para a almofada na cama da Lara, vejo mais do que tecido transformado. Vejo uma promessa cumprida. A promessa de que minha neta não crescerá cercada de segredos. Que ela saberá, desde cedo, que pode dizer não, que será ouvida, que seu corpo é sagrado e que, acima de tudo, nenhuma menina está sozinha. Eu fui a menina da rede. Mas hoje, sou a mulher que desceu dela, que se levantou, que falou, que vive. E é isso que fica. Porque no fim, não é a dor que nos define. É o que fazemos com ela. E eu escolhi transformar. Escolhi costurar coragem onde antes havia medo. Escolhi amar com consciência e falar com firmeza. Porque a verdade liberta. E eu, enfim, estou livre.